O mundo em que o Homem-Aranha vive, um mundo que não cria heróis, cria sobreviventes. Antes de existir o Homem-Aranha, existe um mundo. E esse mundo não é épico, não é mítico, não é grandioso. É um mundo apertado. Nós estamos falando de uma cidade que nunca dorme. Não porque sonha, mas porque não pode parar. Nova York, no universo do Homem-Aranha, não é cenário, é sistema. Um sistema que esmaga. Aqui, o aluguel vence todo mês. O ônibus não espera. O chefe não perdoa atraso. O hospital cobra. O mercado sobe os preços. E ninguém está realmente olhando para você. Esse é o mundo onde ser bom não protege, ser correto não recompensa e fazer o certo não garante final feliz. É por isso que qualquer pessoa pode se reconhecer aqui, mesmo sem nunca ter lido uma HQ, porque esse mundo é o nosso, é o mundo do trabalhador invisível, do jovem sobrecarregado, do adulto que tenta fazer tudo certo e ainda assim falha. No mundo do Homem-Aranha, os problemas não explodem em câmera lenta. Eles chegam por boleto, por ligação perdida, por mensagem não respondida, por uma ausência que dói mais do que qualquer soco. E é exatamente isso que torna esse universo cruel. Porque enquanto outros heróis vivem em mundos simbólicos, Gotham é a loucura, Asgard é o mito, Metrópolis é a esperança idealizada. O mundo do Homem-Aranha é o cotidiano levado ao limite. Aqui, salvar o dia não resolve a semana. Derrotar um vilão não paga o aluguel. E impedir uma tragédia não impede a próxima. O mundo do Homem-Aranha não celebra heróis, ele os consome. E talvez seja por isso que ele seja tão diferente. Porque esse mundo não pede um salvador, ele exige alguém disposto a perder e continuar. E é justamente nesse ambiente hostil, banal e injusto que surge um dos maiores paradoxos da cultura pop. Porque o Homem-Aranha não nasce para esse mundo, ele não foi preparado para ele não foi escolhido por ele, e talvez ele nunca devesse ter existido. O nascimento do herói, o herói que nunca deveria existir, mas existe. E se o maior herói da cultura pop fosse justamente aquele que nunca quis ser herói? O nascimento do Homem-Aranha já carrega um erro. Não um erro moral, um erro estrutural. Porque Peter Parker não deveria ser um herói. Ele não recebe um chamado divino, não é escolhido por uma profecia antiga, não é treinado por uma ordem secreta. Ninguém o prepara, ninguém o alerta, ninguém o conduz. Tudo acontece por acaso. Uma excursão escolar, um laboratório, uma aranha esquecida, um acidente banal. E é assim que nasce um dos maiores ícones da cultura pop. E isso muda tudo, porque simbolicamente o Homem-Aranha não nasce acima do mundo, ele nasce dentro dele. Aqui, o símbolo da aranha é central e quase sempre mal compreendido. A aranha não representa nobreza, não representa honra, não representa luz. Ela representa ambiguidade, criação e destruição, paciência e violência súbita. A aranha constrói com cuidado, mas mata sem hesitar. E, acima de tudo, ela vive na teia. A teia não é poder, a teia é relação. Tudo está conectado, tudo reage, tudo puxa de volta. Quando Peter é picado, ele não recebe apenas habilidades, ele é absorvido pela teia do mundo. Ele passa a sentir cada impacto, cada consequência, cada falha. Diferente de outros heróis, Peter não observa o caos de cima. Batman controla, Superman julga, Thor representa o mito, Peter sobrevive. Ele não governa o mundo, ele não o corrige, ele se enrosca nele. Esse é o erro. Um garoto comum recebeu um poder que exige maturidade, consciência e responsabilidade emocional, algo que ele ainda não possui e talvez nunca possua por completo. O Homem-Aranha não nasce como resposta a uma crise, ele nasce como uma falha do sistema. Um poder entregue à pessoa errada, no mundo errado, no momento errado. E isso explica porque tudo que vem depois dói tanto.
Porque o maior herói da cultura pop não começa como herói, ele começa como alguém que nunca quis ser um. Tio Ben, o pecado original, o momento em que a infância acaba. E se o Homem-Aranha não salvasse pessoas por altruísmo, mas por culpa? Se o nascimento do Homem-Aranha é um erro, a morte do Tio Ben é a condenação. É aqui que a história deixa de ser sobre poderes e se torna sobre culpa, porque Tio Ben não é apenas o mentor, ele é o ponto exato onde a infância de Peter termina, não por escolha, mas por consequência. Existe uma frase que atravessou décadas, mídias e gerações. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas quase ninguém lembra como essa frase nasceu. Ela apareceu pela primeira vez na Amazing Fantasy número 15, de 1962. Ela não é dita por Tio Ben em vida. Ela aparece como uma narração final, uma sentença moral que surge depois da morte. Ou seja, a frase não é um conselho, é um veredito. O mundo não avisa Peter, o mundo o julga. Peter poderia ter impedido o possível assassino de seu tio. Ele tinha poder, ele tinha tempo e ele tinha escolha. Mas escolheu não agir. E quem disse que isso é problema meu? E o mundo respondeu com morte. Essa é a estrutura da culpa fundadora. Não é o mal que acontece apesar dele, é o mal que acontece por causa da sua omissão. A partir desse momento, Peter não luta contra vilões, ele luta contra a própria memória do que poderia ter feito. E esse é o arquétipo do herói marcado. O herói que não carrega orgulho, carrega uma cicatriz invisível. Como Édipo, que tenta fugir do destino e o cumpre. Como Caim, marcado não pelo ato apenas, mas pela consciência eterna dele. Como Hamlet, paralisado entre agir e viver com as consequências. Peter Parker se torna herói, não porque quer salvar o mundo, mas porque não consegue viver em paz, sabendo que falhou uma vez. E falhar de novo é insuportável. Por isso, o Homem-Aranha nunca descansa, nunca para, nunca se permite escolher a si mesmo. Cada vida salva é uma tentativa de compensação. Cada queda é uma lembrança. Cada vitória insuficiente. Porque a dívida não tem fim. O Homem-Aranha não luta para vencer vilões. Ele luta para pagar uma dívida que nunca acaba. Responsabilidade como maldição. O herói que nunca pôde escolher a si mesmo. O Homem-Aranha é herói ou prisioneiro da própria consciência? Aqui está o ponto que quase ninguém encara de frente. Peter Parker não é livre. Não no sentido comum da palavra, não no sentido humano. Desde a morte do tio Ben, toda escolha deixa de ser apenas uma escolha. Ela se torna um cálculo moral. Se Peter escolhe a si mesmo, alguém morre. Se escolhe ser o Homem-Aranha, ele perde tudo. Não existe cenário neutro, não existe descanso emocional, não existe vitória completa. Isso não é heroísmo épico, é aprisionamento psicológico. Peter vive em hiperresponsabilização, um estado mental onde o indivíduo acredita, consciente ou não, que tudo que acontece ao redor é de alguma forma culpa dele. Se alguém sofre, ele falhou. Se alguém morre, ele não foi rápido o suficiente. Se algo dá errado, ele deveria ter previsto. Esse é um sintoma clássico de culpa crônica, autossacrifício compulsivo e síndrome do salvador, não como virtude, mas como ferida. Peter não salva porque quer, ele salva porque não consegue viver consigo mesmo se não salvar. O descanso vira culpa, a felicidade vira egoísmo, o amor vira risco. Cada vez que tenta escolher uma vida normal, o mundo cobra o preço. Quando eu penso que eu estou fora, eles me puxam de volta. E isso cria um paradoxo cruel. O Homem-Aranha existe para salvar pessoas, mas Peter Parker existe apenas para pagar. Pagar com o corpo, pagar com relações, pagar com o futuro. Ele não pode abandonar a máscara, porque a consciência não permite, e não pode abraçar a própria vida, porque o peso do mundo não solta.
A vida que sempre desaba. Por que Peter Parker nunca pode ser feliz? Porque o mundo do Homem-Aranha sempre parece quebrado, mesmo quando ele vence. Existe um padrão no mundo do Homem-Aranha, e ele não é coincidência. Toda vez que Peter Parker parece se aproximar de uma vida estável, essa vida desaba. Empregos se perdem, relacionamentos não sobrevivem, amizades se tornam sacrifícios silenciosos, e a estabilidade financeira nunca chega. Não porque Peter seja incompetente, mas porque ele nunca está inteiro em lugar nenhum. Quando está no trabalho, sua mente está salvando alguém. Quando está com quem ama, seu corpo está pronto para fugir. Quando tenta ser apenas Peter, o mundo exige o Homem-Aranha. Essa é a tragédia central. O herói funciona, a vida pessoal não. Simbolicamente, o mundo do Homem-Aranha ensina algo desconfortável. O mundo pune quem tenta carregar responsabilidade sozinho. Peter não divide o peso, não terceiriza a dor, não se permite falhar em silêncio. Ele absorve tudo e, por isso, tudo ao redor dele racha. Peter Parker é o retrato do adulto moderno, sobrecarregado, invisível, sempre culpado por algo que não consegue nomear. Ele faz tudo certo e, mesmo assim, nunca chega lá. Nunca há recompensa emocional proporcional ao esforço. E aqui entramos no campo de Jung. Peter não é um herói épico, ele é o herói urbano. Não há coroação no fim, não há aplauso, não há reconhecimento duradouro, há apenas continuação. Mais um dia, mais uma perda pequena, mais uma escolha difícil. E talvez seja por isso que o mundo do Homem-Aranha sempre pareça quebrado. Não porque o mal venceu, mas porque o bem nunca descansa. Os vilões como espelhos psicológicos. Cada vilão é um caminho que Peter poderia seguir. E se o Homem-Aranha não derrotasse vilões, mas versões de si mesmo? No mundo do Homem-Aranha, os vilões não surgem apenas para serem derrotados. Eles surgem para responder a uma pergunta silenciosa. O que acontece quando a dor encontra uma escolha diferente? Cada grande vilão do Homem-Aranha representa uma solução possível para o mesmo sofrimento que Peter carrega. A diferença é que eles escolhem caminhos que Peter se recusa a trilhar. O Duende Verde é o ego sem freio, a libertação total do desejo, da raiva, da superioridade. Ele faz o que Peter nunca permite a si mesmo, colocar o próprio prazer acima da responsabilidade. O Dr. Octopus é a mente brilhante que decide que a humanidade é um custo aceitável. É o intelecto que diz: se eu posso salvar o mundo, então o que eu perco no processo não importa. Peter poderia pensar assim, mas não pensa. O Venom nasce do ressentimento, da dor que se transforma em vitimização, da ideia de que o mundo deve algo em troca do sofrimento vivido. Venom diz: se o mundo me feriu, eu tenho o direito de feri-lo de volta. Peter sente isso, mas não age assim. O Homem-Aranha é a culpa que vira repetição. Ele quer fazer o certo, mas sempre escorrega de volta ao erro. É o ciclo da falha humana não integrada. E o rei do crime é o controle absoluto, a tentativa de organizar o caos pela força. Se o mundo é imprevisível, então ele será dominado. Todos esses caminhos estão disponíveis para Peter Parker. Todos fazem o que Peter poderia fazer, mas escolhe não fazer. Psicologicamente, os vilões do Homem-Aranha não são monstros, são atalhos, soluções erradas para dores legítimas. Peter escolhe o único caminho que não anestesia a consciência: fazer o certo, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem recompensa. E talvez seja por isso que ele nunca vence de verdade. Porque ele não luta contra vilões, ele luta contra versões possíveis de si mesmo. A máscara não para se esconder, mas para suportar. A máscara como mecanismo psicológico. E se o Homem-Aranha só conseguisse respirar quando deixava de ser ele mesmo? Quando pensamos em máscaras, pensamos em esconder.
Mas no caso do Homem-Aranha, a máscara não existe para ocultar quem ele é. Ela existe para tornar possível continuar sendo. Peter Parker não usa a máscara para mentir para o mundo. Ele usa a máscara para não desmoronar diante dele. Simbolicamente, a máscara não é uma identidade secreta. Ela é um suporte emocional. Quando o rosto de Peter desaparece, algo acontece. A culpa diminui, o medo silencia, o peso fica suportável. Peter só consegue ser forte quando deixa de ser Peter. Sem a máscara, ele é apenas um jovem cansado, falhando, endividado e culpado. Com a máscara, ele consegue agir. Não porque se torna alguém maior, mas porque por alguns minutos ele deixa de carregar a si mesmo. Para Jung, isso é persona levada ao extremo, a face social que permite funcionar no mundo. Mas aqui há uma diferença crucial. A máscara do Homem-Aranha não é domínio como em Batman, não é controle, não é poder. Ela é alívio temporário, um intervalo psicológico entre a dor e a responsabilidade. Por isso, ele quase nunca tira a máscara com orgulho, ele a tira exausto. Porque, no fundo, a máscara não o liberta, ela apenas o ajuda a respirar por mais um dia. O sentido final. Por que o mundo precisa do Homem-Aranha? O herói que ensina a continuar. No fim de tudo, o Homem-Aranha não nos ensina a vencer. Ele nos ensina algo muito mais difícil: continuar. Porque a verdade é que nem todos vão ganhar, nem todos vão ser reconhecidos, nem todos vão ser felizes. E a vida não pede desculpas por isso, mas mesmo assim, alguém ainda precisa fazer o certo. Não porque será recompensado, não porque será lembrado, mas porque se não fizer, algo dentro dela se quebra. Simbolicamente, o Homem-Aranha é o herói daquilo que ninguém aplaude. Ele é o herói da persistência, de levantar, mesmo quando tudo indica que não vale a pena. O herói da consciência, de não conseguir ignorar o sofrimento do outro. E, acima de tudo, o herói da responsabilidade silenciosa, aquela que não vira manchete, não vira estátua, não vira mito. Ele não inspira porque vence, ele inspira porque volta. Volta cansado, volta machucado, volta sozinho, mas volta. E talvez, só talvez, o mundo precise do Homem-Aranha exatamente por isso. Não para salvar o planeta, não para liderar, não para governar, mas para lembrar que ser adulto não é ser forte o tempo todo, é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Talvez o Homem-Aranha exista para nos lembrar disso. O Homem-Aranha não é o herói que salva o mundo, ele é o herói que não consegue abandoná-lo. E talvez seja exatamente por isso que ele doa tanto. Porque, no fundo, ele nos lembra que viver não é sobre vencer, é sobre não virar o rosto. Se você chegou até aqui, então este canal é definitivamente para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também ama o Homem-Aranha. Histórias ganham força quando são compartilhadas, porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!